Bom, sejam bem-vindos a mais uma reunião semanal do Grupo de Estudos de Imersão Previdenciária. Hoje nós temos a participação aqui, né, de uma pessoa muito querida, de um excelente profissional, que é o Yuri. E o Yuri, ele se aproximou, né, do Grupo de Estudos de Imersão Previdenciária depois de uma conversa que nós tivemos, e eu sempre admirei muito o trabalho dele, sigo as dicas dele, né, então ainda estou em processo de evolução, e gosto muito do olhar crítico do Yuri, porque ele é muito transparente quando o assunto é o lado profissional, né? Então, ele traz sempre a visão técnica dele, ele sempre te pergunta se tu está aberto a críticas, né? Porque é uma crítica construtiva que, com certeza, traz uma diferença no resultado, né? Principalmente nós, que somos o nosso próprio serviço, estamos nos vendendo enquanto imagem, né? E, por conta disso, hoje, é impossível que nós não tenhamos aí uma visibilidade nas redes sociais, né, uma visibilidade em site, blog, a maneira que nós nos apresentamos, né, para aquele nicho de cliente que nós queremos captar. Então, nós vamos fazer uma conversa hoje aqui, o Yuri vai trazer alguns pontos que ele abordou aqui esses dias comigo, eu achei muito interessante, um material riquíssimo, inclusive já digo para vocês que no método de imersão previdenciária vai ter um módulo gravado pelo Yuri, né, e com certeza isso vai agregar muito mais dentro do nosso pilar, né, de gestão de marketing do nosso escritório. Então, por conta disso, Yuri, te passo a palavra, o palco é teu, gostaria que tu te apresentasse para o pessoal, né, para que a gente dê início, então, a esse nosso encontro de hoje. Muito obrigado pela participação, meu querido. Te admiro muito. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Primeiramente, assim, ó, vamos ficar bem à vontade, tá? Eu não tenho a ambição de prender a atenção com formalidades. A gente vai batendo um papo, conforme o papo vai ficando interessante, vocês vão participando, tá? Como isso fica gravado, eu entendo que a correria do dia a dia, enfim, as rotinas, as práticas o pessoal pode assistir num outro momento. O importante é que fique rico o papo, tá? O marketing, pelo menos assim, eu tenho uma linha de trabalhar o marketing nos trabalhos que eu faço mais disruptivo, uma coisa pensando mais fora da caixa, para usar um termo simplista. Então, assim, pessoal, começa pelo bate-papo, né? Aqui o olhar é menos técnico, ele é mais prático, por quê? Porque o marketing vai mudando conforme os comportamentos sociais vão mudando. E todos nós sabemos que os comportamentos sociais estão mudando diuturnamente, né? Então, o marketing ele vai se adequando, porque senão o mercado engole. E o convite do Thiago foi justamente nessa direção, a gente conversando, que a gente entende que existe um espaço muito grande para, né, para vocês advogados, enfim, para todo mundo dessa área poder trabalhar melhor a sua imagem, o seu marketing e, consequentemente, alavancar o seu negócio. Eu falei para o Thiago que a parte previdenciária da advocacia é um mercado, é um nicho gigante, ele ainda está muito em aberto, ele tem muito o que avançar. E numa breve pesquisa que a gente tem feito, a gente nota que também tem poucos especialistas em marketing na área. Então, isso é ótimo, ou seja, é uma área gigante que a gente pode crescer e agregar conhecimento. E aqui, como eu falei, é uma troca, tá? Conforme eu for falando, vocês vão identificando situações do dia a dia aí com os clientes de vocês, com os parceiros, e aí vocês vão poder trazer para a gente debater, tá? O marketing, eu costumo dizer que ele é um quebra-cabeça indefinido, ele não vem lá com as 1.000 peças que vão se encaixar. Não, é um quebra-cabeça de 1.000 peças, 900 vêm certinhas, outras 100 a gente vai ter que descobrir, vai ter que pintar para poder encaixar para a tela ficar completa. Thiago, olha só, vou trazer assim, ó, e vou precisar que tu me ajude nisso, tá? O que acontece? O que eu vi depois de conversar contigo, tá? Acho que a proposta do grupo, né, do grupo de estudos, aí, do grupo de compartilhar saberes, é superar os desafios, né, do início, né, do início do empreendimento, do início de quando, né, da escolha por vou ser previdenciarista, então preciso, né, engatinhar nessa área, preciso aparecer. E eu detectei que os colegas não usam, eles deixam assim como se talvez pelo regramento do OAB, né, enfim, pelo regramento do próprio sistema, essa coisa da propaganda ela é um pouco vedada, né? Ela tem, né, regras pouco flexíveis, e aí o pessoal acaba colocando isso como um empecilho, né, para fazer propaganda do seu trabalho.
E aí, acho que é a frase mais antiga, não estou trazendo nenhuma novidade, desculpa, a propaganda é a alma do negócio, né? Eu conversando com o Thiago, a gente falando informalmente, assim, a primeira pergunta que eu fiz para ele é que se ele estava aberto a ouvir, não críticas, mas eu acho que apontamentos cítricos, né? Sobre o que está sendo feito. Ele falou, não, tranquilo, vamos conversar. Pô, sabe, a propaganda é a alma do negócio. E começa que o nosso negócio, eu vou falar agora como se eu fosse colega, tá? O nosso negócio é o setor previdenciário. Muitas das pessoas que vocês atendem na ponta, acredito eu, né, nos seus mercados aí, nas suas cidades, nos seus negócios de bairro, enfim, nos escritórios, as pessoas nem têm definição exata do que é previdenciário. Exatamente. E aí eu falei, Thiago, daqui a pouco, né, a maneira de abordar, se a gente falar assim, não, eu sou um advogado previdenciarista, se ela for abordada assim, ó, nós trabalhamos com aposentadoria, com INSS. Eu entendo que o vocabulário do direito ele é bem informal, né? Mas eu entendo também que, em se tratando de marketing, isso é preciso quebrar esse ciclo, é preciso avançar esse paradigma para poder estar absorvendo uma gama de clientes maiores, para poder estar quebrando esse distanciamento, essa frieza que tem dos clientes e dos advogados, porque as pessoas se assustam, tá? Não é preciso encomendar nenhuma pesquisa da NASA. Vocês podem perguntar para os seus parentes, para os seus amigos próximos, olha, se eu chegar e te entregar um cartão e me apresentar, fizer uma live como advogado previdenciarista, tu vai saber exatamente do que se trata? As pessoas confundem, as pessoas acham que tu está querendo vender alguma previdência complementar, uma previdência privada. As pessoas não têm essa associação de previdência, INSS e aposentadoria. E aí o que acontece, né? A aposentadoria é uma coisa boa. É muito mais legal vender, olha aqui, ó, calcular quanto tempo falta para tu te aposentares, para tu aumentar a tua renda, do que, não, vamos calcular mais ou menos em quanto tempo tu vai morrer para a gente ver aqui um seguro, para deixar a tua família tranquila, ou para comprar um jazigo. Com todo respeito a essa outra profissão. Não, só o que acontece? Eu vejo que os colegas não abordam isso de uma maneira saudável nem positiva, porque fica ou formal, somos advogados previdenciaristas, ou fica um assunto meio velado, assim, vamos deixar, aí isso cria uma barriga para, vamos deixar para depois, tu entende? Então, Sim. aqui é que a gente faça o exercício, né, primeiro o exercício de fazer uma pesquisa. No marketing, a gente vai chamar isso de benchmarking, tá? Que é uma pesquisa interna. Tu vai conversar com pessoas informalmente, com colegas da profissão, e saber se as pessoas do teu entorno sabem direitinho qual é a definição, porque eu vejo que o pessoal do direito, tá? E aqui eu não estou fazendo juízo de valor, é uma observação. O pessoal do direito acaba falando muito com seus pares, né? Os assuntos do direito acabam interessando as outras pessoas do direito. E aí vocês se comunicam super bem, super fluente, esquecendo um pouco que o público é um pouco leigo em relação a esse vocabulário. E por vergonha, por melindre, até por prática, ele se furta em perguntar. Ou ele finge que entendeu, ou ele acaba não adentrando no assunto, porque ele não vai, tá, mas o que é exatamente o que tu faz, entende? Então, Exatamente, Yuri. Uma questão que é muito comum, assim, os colegas sabem que quando nós tratamos um assunto, gravamos um conteúdo e utilizamos a nomenclatura benefício por incapacidade temporária, que seria o antigo auxílio-doença, as pessoas popularmente falam, eu gostaria de me encostar. As pessoas usam este termo para este tipo de benefício. Né? Então, assim, o que tu disseste, de fato, essa linguagem, essa falta de comunicação, ela passa despercebida, porque muitas vezes parece que nós estamos falando para o colega e não estamos falando para o cliente que nós queremos atingir. Eu só vou, Yuri, antes de tu seguir, a doutora Lilian levantou a mão aqui, acho que ela gostaria de lhe fazer uma pergunta. Claro. Então, doutora Lilian, se tu quiseres, te dou a palavra aqui. Não sei se ela levantou sem querer, talvez. Bom, doutora Lilian, quando tu quiseres, pode abrir o microfone aqui e fazer o questionamento aqui, né? O Yuri está aberto para uma roda de conversa, então nós vamos deixar o Yuri seguir, mas quando tu quiseres fazer uma pergunta, né, a sala é sua aqui também. Pode seguir, Yuri. Certo. E aí o que acontece? O convite, então, é para a gente
fazer essa pesquisa, tá? Essa pesquisa interna, isso pode ser num universo de meia dúzia de pessoas, vamos usar um vocabulário, para vocês daqui a pouco ter um retorno dessas pessoas que sair um pouco da bolha, pensar fora da caixa. Não, as pessoas não sabem o que é. Etc. por invalidez, não. As pessoas querem se encostar. Tem gente que... Eu moro muito perto do INSS aqui em Pelotas, tá? Perto da Barroso, e as pessoas ainda procuram pelo INAMPS, tá, gente? Então, assim, isso não está longe, não, mas as pessoas que eu trato, tem muita gente que não sabe a informação e tem vergonha de perguntar, porque é consenso entre os marqueteiros que um dos vocabulários mais densos que tem não é nem o de filósofo, é o de jurista, tá? Se nunca ninguém falou isso para vocês, eu estou falando. Não, veja bem, não. Se tu for ler, por exemplo, na filosofia Dante, tá, que é uma filosofia mais densa, né, um escritor, se tu colocar lá perto de determinadas peças, artigos do direito, olha, fica pau a pau ali, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Na área da propaganda, o marketing, o que é? Uma ciência que fala da venda. Não existe advocacia sem venda. Então, como o marketing pode contribuir na área de vocês mais especificamente, qual é a proposta aqui, é que vocês parem para pensar sobre essas questões. Se simplificando o vocabulário do dia a dia, não vai facilitar a comunicação, entende? Na pré-conversa que eu tive com o Thiago, a ideia é que a gente abra horizontes para que a gente se posicione melhor no mercado, enfim, nos seus escritórios, nos seus ambientes de negócio, para atrair mais clientes, para captar e ter mais sucesso, né? Naturalmente, na venda. Então, vamos lá, tópico 1 que eu já falei. Vamos quebrar alguns paradigmas quanto ao vocabulário. Mas como a gente vai fazer isso, Yuri? Eu estou acostumado a falar do jeito que eu falo e não vou mudar. Na comunicação da internet, que a gente vai entrar no tópico 2 agora, que eu acho que é o mais importante, né? A gente vai usar esses vocábulos mais simples, esses linguajares na internet. E aí eu vou entrar no segundo balão, tá? O primeiro é convidar vocês a quebrar um pouco a formalidade, e o segundo é redes sociais, imagem, enfim, estratégias em rede social. Vou tentar ser sucinto, tá, gente? Porque rede social abre um leque de Facebook, TikTok, Instagram, WhatsApp. Então, para a gente não aumentar demais, hoje eu vou falar especificamente, né, Tiago, como é um bate-papo e teremos módulos nessa direção, a gente vai falar de Instagram. E por que eu elegi o Instagram? Porque, de acordo com pesquisas recentes dos institutos mais renomados de pesquisa, o brasileiro, nós estamos falando de Brasil, está migrando para o Instagram. Ele está conversando pelo Instagram, ele está comprando pelo Instagram, ele está fazendo propaganda pelo Instagram. Seja na área dos influenciadores ou na informalidade, pelas lives que se acentuaram muito na pandemia, né, Thiago? Vocês devem ter passado uma transformação radical na pandemia, o marketing passou. Então, a gente vai falar hoje de Instagram, porque o Instagram é o quintal de casa. E aí, essas coisas depois a gente pode conversar mais para frente, para desdobrar ela para outros tipos de abordagem, né? Para robôs, para usar o mailing de vocês, o e-mail e as mensagens de texto para atingir os clientes, mas aí abriria o papo demais. Hoje a gente vai focar em nossa imagem como advogados previdenciaristas e Instagram, tá bem? Thiago, não sei se tu queres, vou te dar a palavra para tu me fazer uma pergunta que tu faria se tu não me conhecesse relativo à imagem do advogado previdenciarista no Instagram. Perfeito, Yuri, meu querido, assim, o que eu vejo hoje em dia, eu acho que é de modo geral, né? Primeiro, talvez essa falha pela linguagem abordada para atingir os clientes. O que eu vejo dos colegas produzindo excelentes conteúdos, riquíssimos, quase uns e-books sobre determinada matéria, porém, esse conteúdo acaba não tendo engajamento. Esse conteúdo acaba não atingindo o público-alvo que, de fato, ele quer atingir. Então, ele prepara um excelente conteúdo, por exemplo, para os professores, né? E, por vezes, ele acaba não conseguindo furar aquele algoritmo, não acaba viralizando aquele vídeo, não consegue achar uma maneira, né, de se tornar uma referência nem para as pessoas que ele já conhece. Ou seja, a gente sabe que o conteúdo muitas vezes não é entregue nem para todas as pessoas que nos seguem nas redes sociais, mas assim mesmo tem hoje, né, outras formas de linguagem que a gente pode usar, e aí sempre a dúvida dos colegas.
faz tráfego pago, não faz, investe em mídia social, né? Tenta levar um público orgânico, compra seguidor, não compra seguidor, o que se faz para tentar atingir novos públicos dentro do Instagram? É a maneira que se coloca o conteúdo, é a maneira, né, que está apresentada a página do Instagram, o que seria uma dica inicial para os colegas que estão iniciando, que até possuem redes sociais, mas acabam não interagindo com o público que realmente eles querem atingir? Bom, ótimo, ótima pergunta, Thiago. Então, olha que maravilha. E vai casar, vai voltar na primeira casa. O que eu vejo, tá? O que eu identifico? É isso. Primeiro que a linguagem informal e esse tipo de vocabulário, ele já afasta, ele faz com que o algoritmo lá, que o robô não consiga se comunicar. Porque isso é que nem as hashtags, tu entende? Para captação de leads, ou seja, para ser influenciável, para espalhar o conteúdo, mesmo com a mudança atual, tá, do Instagram, existe uma mudança atual que ela está privilegiando conteúdos locais, tá? Conteúdos mais orgânicos, não os conteúdos mais vistos. Mesmo assim, esse tipo de vocabulário, ele vai te trazer, mecanicamente falando, para um lugar de não destaque. Ele deixa o teu conteúdo lá parado, ele não oferece nem para os teus, né, para as pessoas que já te seguem, porque essas palavras ficam muito distantes do cotidiano. Vamos colocar assim, se fosse a nuvem do antigo Twitter, do X, tá? Não está lá na nuvem, não está no Trend Topics. Isso não está saindo no Jornal Nacional. Olha, veja bem, pessoal, entende? Eu anotei aqui, eu fiz rabiscos, tá? Por exemplo, assim, os colegas usam bastante a palavra inócuo, tá? O significado, se eu estiver errado, vocês me corrijam, é inofensivo, né? Não, as pessoas não sabem o que é inócuo. E as pessoas que sabem o que é inócuo, ela esquece, aquilo não faz sentido para ela no primeiro momento, entende? E marketing, o marketing ele trabalha com fazer sentido, trabalha com pertencimento. Eu vou chegar lá na resposta da tua pergunta. Então, assim, com o vocabulário mais formal, com a maneira de. Porque vocês, né? Eu vou falar aqui e eu não quero. Eu volto a dizer: isso é um bate-papo informal, não é juízo de valor, isso é uma troca, tá? Nós estamos lá de terno, né? O terno super simétrico lá, que seja roupa super formal, uma polo, num lugar formal, num escritório, que passa toda uma sobriedade. Nós usando esse vocabulário, se nós estamos produzindo material, conteúdo, seja onde ele for, a gente afasta, entender se a gente afasta o calor, essa coisa das pessoas da troca. Então, isso não gera o engajamento necessário. Aí nós vamos colocar lá, eu paro para ver esse vídeo, aí tem um vocabulário da qual ele não faz sentido para mim na rotina do dia a dia. Porque o que acontece? O vídeo do colega que está começando, ele invade o dia a dia da pessoa. Eu tô lá, peguei o smartphone, peguei o celular e olhei lá um vídeo do Thiago falando de aposentadoria para pessoas da área da saúde. Só que daí eu não sou da área da saúde. E aí eu não vejo nenhuma palavra-chave que me caça, eu passo esse conteúdo. E aí, quanto menos pessoas assistem, menos a rede social entrega. Então, assim, não usar vocabulários formais. E outra coisa, na questão das nós temos duas partes, tá, Thiago, para a gente dar uma luz para os colegas de como fazer. Uma coisa é a imagem que a gente quer passar e outra coisa é os conteúdos que a gente vai gerar. Eu vou ver se eu consigo ser prático. Na minha rede social, lá quando eu faço um story estático, eu botei lá uma foto da minha mesa. E aí tem uma caneta, tem um bloco, tem um notebook e um café. Ok. Eu estou tratando de autoridade. Isso é que nem um canal do YouTube, tá? Olha, o doutor fulano está falando do assunto. Só que quando eu quero gerar um conteúdo, essa formalidade não tem sido bem-vinda, tá? Pesquisas recentes, e eu falo do mês de maio e junho, apontam que o brasileiro tem definido suas compras quase 50% baseado em influência de influenciadores que ele já segue ou de pessoas do seu entorno. Ou seja, pertencimento, calor. Voltando para o nosso negócio. Um story estático, onde eu quero gerar autoridade, mostrar que eu cheguei cedo no escritório, que hoje eu vou atender os clientes, hoje que eu vou resolver, que eu vou trazer solução pro público da advocacia previdenciária, é uma coisa. Vou gerar conteúdo, eu quero falar, por exemplo, da aposentadoria do pessoal da saúde, tem que ser mais informal. Daqui a pouco tem que ser no meio-dia, a gravata vai estar frouxa, ou a hora que tu vai almoçar com a família, ou que tu tá com teu filho, ou que tu tá com um amigo, e aí tu parou aquilo, tu tá comendo um doce,
Esse é um marketing mais disruptivo, tá, gente? Aí tu tá comendo um doce lá, e aí tu tá na doceria, ou depois do almoço, aquele cafezinho, e tu para e fala, eu tô aqui comendo meu doce, mas na verdade a minha cabeça tá em resolver o problema do João, que ele precisa se aposentar e papapá. Ou seja, os conteúdos, o que tu vai gerar, a ideia é que ele seja mais informal. O Thiago tem um case legal na sacada de uma casa que ele tá de bermuda, né? Ou seja, uma coisa é a autoridade do Dr. Tiago, né? O que ele está fazendo, o currículo, o know-how dele. E outra coisa é a hora que ele vai gerar conteúdo. Por quê? O story estático, se ele tiver autoridade, ele passa aquele respeito àquela imagem boa para tu captar a atenção da pessoa naquele momento. O conteúdo, a pessoa não vai parar. Ela precisa, nos 3 primeiros segundos, ficar muito interessada para não passar o conteúdo, né? Porque isso é uma questão neurológica, né? O cérebro, ele fica atrás de dopamina, ele fica pedindo mais, 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 e como tu tem ali conteúdo de abundância, tu vai passando. Para ele capturar o teu conteúdo, ele precisa ver uma coisa muito interessante, e para isso ele precisa se conectar. Então eu penso que todo mundo que usa táticas de informalidade, mesmo para um conteúdo formal, acaba atingindo. Então, assim, mas Yuri, o que tu tá querendo dizer com isso? Pessoal, dica, tá? Tráfego pago num primeiro momento, não. Conteúdos muito formais, e-books, assuntos muito densos, não, ou que a dissertação sobre o assunto desse seja informal. Então, assim, Thiago, respondendo a tua pergunta, tá? Se é possível ser curto no marketing, tráfego pago para um segundo momento, conteúdos densos, com muitas palavras, para um terceiro momento. Num primeiro momento, para tu conectar com as pessoas, conteúdos informais. E assim, a dica de ouro isso não tem a ver com fingimento, tá? Isso tem a ver com quebrar de paradigma. Eu estou trabalhando, eu estou numa rotina pesada, mas eu afrouxei a gravata e eu fui comer um doce, e é nessa hora que eu vou falar da questão que eu quero abordar. Eu vou atrair mais a atenção das pessoas. E isso, ao contrário do que a gente pensa, não vai passar uma informalidade. Pelo contrário, isso vai gerar um pertencimento. Porque uma coisa é a gente gerar pertencimento, tá? De forma horizontal, para atrair a atenção, tanto do algoritmo quanto das pessoas. E outra coisa é que eu e o Thiago conversamos esses dias, tu usar a tua rede social, a mesma que tu usa para venda, tu usa para tua vida pessoal, tu daqui a pouco tu quer vender a aposentadoria das pessoas, tá? Dizer que elas estão sendo enganadas ou que elas não estão organizadas quanto a isso, e daqui a pouco tu dançar É que tem pessoas de todas as idades aqui, tá? Vamos botar assim, o último sertanejo da Ana Castela, tá? Pode ser o Passada de Mão, que ela canta, tá? Tu tá lá dançando Passada de Mão na sexta-feira de noite no teu Instagram, ou daqui a pouco tu tá dançando a dança da garrafa, para quem é mais antigo, a dança da cordinha, no aniversário do El Chan, e aí no outro dia tu tá falando de advocacia previdenciária. Não, isso é ruim, essa informalidade é ruim. Agora, a informalidade do conteúdo é positiva. Tiago, me ajuda, não sei se me fiz entender. Perfeito, 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 porque é justamente isso, e é difícil, muitas vezes colegas perguntam isso diariamente, eu devo ter um Instagram profissional para o meu escritório, ainda que seja uma sociedade individual de advocacia, que eu exerça uma atividade de forma autônoma, e devo ter outro Instagram para a minha vida pessoal, ou eu tenho que ter a minha plataforma, já que eu tinha engajamento na minha vida social comum antes de ser advogado, eu vou usar aquele mesmo engajamento para a advocacia. Isso que tu disseste é verdade. Esta informalidade ao ponto de expor algo muito pessoal, né, da pessoa por trás da figura do advogado, pode ser prejudicial no momento em que ele está expondo um conteúdo mais sério. Né? Então, esses dias o Yuri chegou lá no escritório e disse assim, Tchê, e eu, por algum motivo, eu deixei uma das cadeiras da sala de reunião de outra cor, ele olhou, cara, isso aqui está desalinhado já, assim, no meu subconsciente, esse ambiente está desalinhado, né? Aquilo ali está me dando uma percepção de bagunça, de que as coisas não estão em ordem, e são pequenos detalhes, né? Como ele já ajudou vários profissionais a progredirem aqui na nossa cidade, é a questão de tu servir um cafezinho com um bombonzinho do lado, são pequenos detalhes de investimentos que trazem uma percepção de valor muito grande, até no momento que tu vai converter aquele atendimento numa oferta de serviço, né, Yuri? Como tu disseste esse dia. Sim, sobre essa questão, tá? Isso é uma questão bem polêmica, sobre ter 2 Instagrams ou ter um só, tá?
eu acho que isso a gente sempre tem que analisar o micro com o macro, tá? Isso vai do mercado de cada um. Por exemplo, cidades menores, cidades do interior, eu diria que um Instagram é suficiente, tá? Mas daqui a pouco a pessoa vai dizer assim, mas no meu Instagram eu só posto coisa da minha família bem para íntimos. Beleza, então ele tem aquela conta fechada, privada, que é realmente para as pessoas queridas, e aí ele tem uma outra onde ele vai fazer advocacia, tá bem? Só que, por exemplo, se tu optar por ter uma conta do escritório, tu tens que aparecer, as pessoas querem ver o teu rosto. Pessoas se conectam com pessoas. Pessoas não se conectam com coisas. Elas só toleram coisas. Eu tomo Coca-Cola, né? Porque em algum momento a Coca-Cola entendeu de mexer na minha emoção, e eu tomo Coca-Cola porque no Natal passo o caminhão das luzinhas, porque o ursinho do Polo Norte toma Coca-Cola no bico com o filho dele do lado, e o Papai Noel no trenó. Eu me conecto com as coisas, não exatamente com a garrafa da Coca-Cola ou com o produto, porque eu sempre digo, a gente sabe o que tem dentro da Coca-Cola? Qual é a fórmula? É a fórmula mais segura do mundo, ninguém sabe o que tem, né? O que eles colocam ali. E todo mundo bebe, porque a gente não se conecta com a coisa, a gente se conecta com as pessoas, com a emoção. A doutora Beatriz está colocando aqui, é sempre bom manter o equilíbrio, mostrar ao pessoal como histórias, vivências, para fazer proximidade com o público. E a doutora Eduarda colocou, muito interessante isso, pois às vezes os colegas acham que tu demonstrar demais a intimidade da tua vida pessoal para o cliente é se tornar próximo a ele, quando na verdade isso te faz perder um pouco da credibilidade. A informalidade da fala é ele te reconhecer como autoridade, mas a tua fala te aproximar dele a ponto de entender que é a mensagem que tu queres realmente transmitir. Acho dois pontos realmente importantes aqui, né? De fato, é questão de equilíbrio, né? Então, é uma questão, porque nós não estamos vendendo uma latinha de Coca-Cola, nós estamos nos oferecendo enquanto profissionais técnicos que detêm o conhecimento de uma informação que pode mudar o resultado final de um investimento, que é a Previdência Social, né? Então, por conta disso, não é só falar em Previdência, mas demonstrar a questão de uma aposentadoria, né, confortável, a questão de um investimento que vai trazer algum rendimento para aquela família que muitas vezes pode ficar desamparada pela falta da informação, né? Infelizmente, hoje no Brasil, um grande número de trabalhadores autônomos não vertem contribuições previdenciárias, né? Estão vivendo aí numa seara sem proteção nenhuma e depois acabam lá afunilando no corredor do benefício de prestação continuada, mais conhecido como LOAS. Então, a gente tenta a todo momento trabalhar também de maneira preventiva, ao ponto de levar essa informação para as pessoas, porque eu vejo que cada vez que eu consigo minimamente me comunicar com determinada comunidade, seja orientando a começar a contribuir, seja orientando o grupo familiar a se proteger, né, seja dando uma informação que ele não sabe, isso dá resultado na vida das pessoas. Só que é diferente, Yuri, quando eu estou falando com ela, eu transmito aquela informação, não sei se porque eu me sinto fora do escritório, eu me sinto numa fala mais informal, né, ao ponto de tratar com ela e dizer, olha, isso aqui vai fazer bem para ti, isso aqui vai trazer uma proteção para ti, para os teus dependentes previdenciários, isso é uma garantia de um benefício, caso tu fique doente, não possa mais trabalhar, mas quando tu vai levar esse material para um conteúdo escrito ou um vídeo, muitas vezes ele não atinge dessa mesma forma, ele não toca nessa dor que a pessoa, né, enxerga uma possibilidade de ter realmente uma vantagem contribuindo para o sistema, porque de fato hoje nós trabalhamos contra um sistema que não se divulga, né? O sistema, eu sempre digo, no intervalo da novela das 9 tinha que ter 1 minuto de previdência para orientar as pessoas. Comece a contribuir, se inscrevam lá para começar a contribuir para a Previdência, uma proteção, dona de casa, o trabalhador autônomo, mas não tem essa informação. Então, cabe a nós, advogados, trabalhar tanto para aqueles que já contribuem, como para aqueles que ainda não contribuem para a Previdência. Essa é uma dificuldade de contato, muitas vezes, que o profissional encontra com o cliente. Então, Thiago, né, eu faço a leitura de que o assunto é mais delicado, só que o retorno que tu tem, o benefício que tu tem de tocar nesse assunto também ele é violentamente mais positivo. Muda a vida das pessoas, né? Diferente de propagandas de curto prazo, né? Que tu tá lá tentando vender o comercial da margarina, a lata de Coca-Cola, esse assunto que vocês abordam no dia a dia, ele é muito mais importante, ele muda realmente a trajetória,
do terceiro terço da vida das pessoas, né? O final. Mas então, exatamente. E a ideia do marketing é encantar, né? É envolver as pessoas. Como as pessoas estão falando, tá? Para a gente tentar ficar numa seara superficial. Que existia o marketing 1.0, que era simplesmente anunciar o teu produto, botar lá no carro de som, na televisão, no jornal, tá? Aí depois ele veio o marketing 2.0, que é um marketing que tu fazia pesquisas e tinha dados, e através desses dados tu direcionava um pouco mais o teu produto, que no caso a advocacia previdenciária, tá? Depois a gente veio para o marketing 3.0, que é assim, ele pegava essas informações, o 2.0, e ele ficava tentando achar soluções para os problemas. No caso de vocês, isso se aplica, entende? Só que o que aconteceu? As redes sociais estão saturadas, como tudo, né? Elas estão saturadas, elas estão cheias de informação. E as pessoas não são capazes de capturar essa informação. Mesmo a pessoa que está interessada. Então, agora, o que acontece? Os marqueteiros, o mundo está se movendo na direção do marketing 4.0, tá? Que é o quê? O relacionamento. É o relacionamento com o cliente. São, assim, num restaurante é prover experiências. Não só o menu, não só o atendimento, é a experiência do consumo da comida. E na questão que a gente está tratando de advocacia previdenciária, é a experiência de autoridade e principalmente de resolução do problema do cliente. Como tu vai mostrar para ele que ele, confiando em ti, no teu trabalho, a vida dele vai mudar lá na frente. Então, aí eu penso que é mais fácil, fácil não é a palavra, mas é mais simples, porque hoje com a rede social a gente chega a mais pessoas de forma mais orgânica. Voltando para aquela tua questão, Thiago, de perguntar, mas aí tráfego pago, mas aí cada caso é um caso, tá? E, inclusive, a gente está à disposição para poder fazer uma coisa mais personalizada, né, Thiago? E aí, exatamente. Tá? Porque não tem como aplicar uma fórmula de bolo no marketing, porque cada forno ele tem uma temperatura, cada região tem um tipo de farinha diferente e as pessoas têm uma mão diferente para a massa. Então, não tem receita de bolo. É preciso personalizar na questão do marketing. Mas, assim, vamos tratar do Instagram e vamos tratar da propaganda. Sim, o equilíbrio lá que os colegas falaram, o equilíbrio, os extremos são prejudiciais em quase todas as coisas, tá? Não é diferente no marketing. O equilíbrio entre vida pessoal e conteúdos da advocacia previdenciária é importante, só que eu vejo, e aí vocês me corrigem se eu estiver errado, que as pessoas ficam com receio de postar a vida pessoal. E não, hoje em dia existem pesquisas densas e muitas apontando para que as pessoas cada vez mais estão procurando seus pares, estão procurando emoções na internet para se conectar com elas e automaticamente consumir aquele produto. Ou seja, não, elas vão ter que ver o Dr. Thiago entre uma reunião e outra, jogando squash, capturando algum ursinho na máquina de ursinho. Sim, ele vai ter uma reunião super pesada para tratar da aposentadoria de um casal às 3, só que antes da outra audiência ele pode passar uma máquina de ursinho e tentar capturar um ursinho para a esposa. E pasmem, isso é importante no marketing, é importante na rede social. Perfeito, excelente, excelente. Não, Yuri, assim, a gente hoje acaba, né, tendo duas grandes, talvez, assim, barreiras a ser superadas, né, principalmente para quem está iniciando no ramo da advocacia. Nós hoje, primeiro, temos que enxergar a advocacia, né, como uma advocacia empresária. Nós temos que ter uma organização ainda que tenhamos pouca estrutura, vamos dizer. Iniciei o escritório hoje, sou eu e eu, ou eu uma estagiária, ou eu e minha esposa, ou eu e uma secretária. Eu já tenho que estruturar a minha base para recepcionar o crescimento do meu escritório. Ou seja, já vou dividir o estratégico, o tático, o operacional, o setor tanto do administrativo, o setor da gestão de marketing e o setor dos procedimentos operacionais padrões. A partir daí, eu contrato as ferramentas para adaptar e acelerar o meu processo, e, por fim, eu trago pessoas para se adaptarem ao meu método de trabalho. Perfeito. Mas, primeiro, eu preciso me comunicar com clientes. Então, eu tenho advogados que são excelentes tecnicamente, mas não sabem vender produtos. Eu tenho advogados que são ótimos para vender e não sabem atuar tecnicamente, né? E aí eu preciso jogar
com a posição correta daquele jogador. Não vou botar o zagueiro no ataque, não vou botar o atacante no gol. Eu preciso saber aonde aquela pessoa funciona melhor. Então, eu tenho que vender o meu produto. E aí tem uma segunda dificuldade. Quando eu apareço como opção para essas pessoas, elas ainda têm lá, de uma maneira subjetiva, que o advogado só cobra quando ele ganha. Ele só vai cobrar no êxito processual. Ele não vai te cobrar consulta. O advogado que está te cobrando consulta, ele é uma pessoa, é um extraterrestre, que está aqui totalmente fora da realidade, o que não é verdade. Né? Mais do que nunca, principalmente no direito previdenciário, a consulta jurídica tem um valor enorme, principalmente pós-vigência da última emenda constitucional, da reforma da Previdência de 2019. Então, nós cobramos consulta, cobramos por parecer, que é o planejamento previdenciário, cobramos serviços administrativos prévios, mas aí o advogado que está iniciando, ele tem medo de ofertar um produto, ele não sabe como se apresentar, não sabe como fazer uma reunião de fechamento de contrato, para que aquilo se reverta em honorários dentro do escritório com medo de perder o cliente. Aí vem um obstáculo bem importante que eu queria que tu pudesse colaborar conosco, né? Algo nesse sentido, que eu acho que serve para todos os ramos, né? Quando tu leva uma doutora lá que vai te examinar, ela vai te cobrar consulta e muitas vezes o sujeito não cogita nem pedir desconto, é R$500 a consulta, ele vai pagar, mesmo sem saber que vai resolver o problema dele, mas é porque a cultura é de pagar o médico e não pagar o advogado. Perfeito. Tiago, então, para eu contribuir contigo, só para ver se eu entendi. Argumentos para ajudar os colegas a quebrarem esse paradigma da cobrança e do seu negócio. O que acontece, tá, pessoal? Essa informalidade que eu estou trazendo, que eu estou pedindo na imagem, isso aproxima as pessoas e isso faz com que a gente possa ser mais íntimo. Para a gente poder argumentar tecnicamente que, por exemplo, a montagem de um parecer previdenciário, né, para se tratar de aposentadoria, é a montagem de um projeto. É quando o arquiteto visita a tua casa e vai fazer móveis sob medida. E aí vamos trazer para a arquitetura, que é uma coisa comum, tá? Das casas. Tá bem. Yuri, mas muitas lojas de móveis sob medida não cobram o orçamento. Tá bem, só que uma coisa são os móveis dessa loja que não cobra orçamento e outra coisa é tu contratares um arquiteto, ele vai na tua casa, te monta um projeto, discute o projeto contigo e depois te entrega lá o quarto dos sonhos, a cozinha dos sonhos. Fica diferente ou não fica? Fica, né? E aí que a gente tem que mostrar o nosso valor. O porquê que o advogado previdenciarista ele cobra a consulta? Porque a gente não está tratando de cobrar o êxito de uma questão de uma questão superficial, de uma questão de curto prazo. Nós não estamos falando de não, tu bateu no trânsito, tu vai ganhar a questão e eu fico com 20%. Não, a gente está falando de isso que a gente vai planejar quando vencermos, né? Quando a gente alcançar o objetivo, tu ainda vai usufruir dessa vitória por 10, 20, 30, 40 ou até 50 anos. É aí que está o diferencial do produto de vocês. Não é um produto para tu usufruir, não é para tu aproveitar. O cliente não vai ter o êxito de curto prazo. Não, o êxito dele é para o resto da vida. Então, não é uma questão de percepção sobre pagar uma consulta, até porque esse nome ele já soa impositivo. É a questão de se certificar de que esse projeto é um projeto de vida, então ele tem um custo. Eu sempre falo para as pessoas, tá? O lobismo no Brasil ele é visto por questões políticas como uma coisa ruim, tá? Ele é associado ao lobo mau. Nos Estados Unidos é uma profissão que tem muito êxito, bem sucedida. Os maiores empresários das ligas de beisebol, de basquete, de futebol, eles são lobistas. São pessoas que, através da rede de relacionamento, fazem os negócios e ganham comissão. Isso aqui no Brasil a gente tem barreiras a quebrar. Então eu falo que o marketing ajuda nisso. Tudo bem, mas o fulano não... Isso pode ser abordado em vídeos de vocês, em materiais. Tá, tudo bem, fulano não cobra consulta. Tá bem, o clínico geral do posto de saúde, ou daqui a pouco do plano de saúde, ele também não cobra consulta. Só que se daqui a pouco a gente sabe que está com uma tosse, está com o pulmão carregado, e a gente procurar uma consulta de um especialista em pulmão, do pneumologista, sabemos que vamos ser melhores atendidos, que vamos chegar ao antibiótico ou ao xarope mais rapidamente e poder sarar para poder voltar ao trabalho. Então, a associação é a mesma. O porquê o advogado previdenciarista tem um custo desde a primeira visita? Porque o resultado que ele vai causar, o efeito que ele tem na tua vida, ele não acaba no êxito. Ele se perpetua até o final dela.
Então... Exatamente, Yuri, e vender essa percepção, às vezes, não é fácil, porque, de fato, é um projeto de vida, né? Quando eu pego um jovem que está iniciando a sua vida laborativa, e hoje ele já é alvo do meu planejamento previdenciário, porque eu já vou fazer um planejamento de investimento a longo prazo. Bom, é para 2050, o projeto de uma aposentadoria programada, o investimento que ele está se programando para chegar até lá, investindo o valor necessário para chegar naquele objetivo. E dentro da minha ficha de entrevista, assim como os colegas fazem, a gente sempre leva em consideração isso. Quanto tu acha que seria o valor de merecimento da tua aposentadoria? Qual é a tua ideia após a aposentadoria? O que tu pretende fazer? Um sujeito que está há 30 anos trabalhando na condição de segurado empregado está louco para ter o seu negócio próprio. Ele só precisa ter uma renda fixa da aposentadoria para sair da empresa e abrir um empreendimento. Então, o contexto ao qual ele vive, a nossa informação muda totalmente a realidade dele e do grupo familiar dele. Então, assim, hoje, o planejamento previdenciário dentro do serviço consultivo não é destinado somente para aquele que tem expectativa de direito ou aquele que está próximo, né, ou já até mesmo preencheu os requisitos para a concessão de uma aposentadoria, mas é aquele que está iniciando hoje. Qual o regime tributário que ele vai avançar dentro da sua contribuição previdenciária? O que vai refletir isso para ele de tributos para o negócio dele? O que ele vai ter de expansão de crescimento? Então, tu está vendendo essa ideia. O que tu acha aqui agora, eu acho fenomenal, que é um projeto de vida, não se encerra aqui agora. Assim como uma advogada de família pergunta para um pai qual é o preço de tu ter a guarda do teu filho. É um valor inestimável. Não tem como tu mensurar isso. Né? Então, assim, tem coisas que é pactuado um valor de honorários, mas, na verdade, tu não tem como medir o impacto que isso realmente causa na vida das pessoas. Porque muitas vezes tu encontra aquela família 10 anos depois, ele olha assim, o Yuri foi advogado que aposentou a minha avó. Toda a família já tem um carinho por ti sem mesmo te conhecer. Porque eles sabem que tu trouxe a garantia de uma renda que garante a subsistência daquele grupo familiar. Então, isso que tu disseste aqui agora, por exemplo, é algo que a gente tem que transmitir no nosso conteúdo, na nossa fala. Não é algo para agora, é um projeto de vida. E aí tu vai levar de uma maneira tão inconsequente algo de um investimento de uma vida inteira, ou seja, tu trabalhou uma vida inteira investindo, na hora de tomar decisão, tu age inconsequentemente. Sim, Thiago, somando ao que você está falando, por exemplo, assim, não, nós não vamos te encostar, nós vamos te proporcionar um terceiro terço, porque eu não gosto de falar de final de vida, né? Um terceiro terço mais gostoso, mais confortável, com mais luxo. As pessoas gostam desse tipo de palavra. Tu entende? Aí, nas questões jurídicas, eu não sei o que pode ser usado ou não. Mas, assim, não é uma questão assim, não. O nosso trabalho é te encostar, o nosso trabalho é garantir uma aposentadoria melhor, porque a palavra aposentadoria, ela tem um efeito não tão positivo. Você, tá acabando a minha vida, estou me aposentando, As pessoas falam, eu saí desse negócio, eu me aposentei, né? Quando a pessoa diz, ei, vamos jogar final de semana, não, me aposentei, como se isso fosse depreciativo. E isso tem uma causa depreciativa. Então, o que eu sugiro? São essas palavras-chave, essas trocas. Olha, não é um plano previdenciário, é um projeto de vida. Não é assim, vai ter um final de vida melhor. Não, é um terceiro terço mais luxuoso, mais confortável, com mais abundância para ti e para os teus. As pessoas gostam desse tipo de palavreado, é para ti e para os teus. Porque se a gente pessoaliza demais, para ti e para os teus filhos, ou para ti, para o teu marido, para tua esposa, porque hoje em dia, né, existem outras constituições de família, outros arranjos, né, nas casas, então não é uma coisa que a gente pode colocar tão num funil. Então a gente pode usar palavras que abrangem, que elas trazem aquecimento, trazem carinho no coração e elas abrangem mais cada caso, né? É um projeto de vida para que um terceiro terço seja mais luxuoso, mais confortável, né? Então não é uma cobrança no êxito, não é uma cobrança de consulta, porque uma cobrança de consulta remete a pedágio, como se tu estivesse ali punindo a pessoa. Não, tu não está punindo ninguém, tu está dando a oportunidade dela de ter um terceiro terço de vida, ou seja, um final mais confortável, mais de acordo com o que ela imaginava. Aproxima ela da realização dos sonhos, entende? Se tu conversar com um médico de joelho, eu não falo nem de um fisioterapeuta, vamos falar de um cirurgião, tá?
de um ortopedista e perguntares para ele, porque, por exemplo, os médicos não fazem esse tipo de marketing, tá? E eu aqui, mais uma vez, estou dando uma ideia de graça e não patenteei, não vou cobrar por eles. Se eles fizerem uma conta de todas as vezes que a gente se ajoelha na vida, desde que nasce, tá? Se a gente, quando fosse pegar um banco do chão, fosse arredar uma caixa, fosse calçar um sapato, a gente não se ajoelhasse de forma direta, a gente descesse os joelhos, agachasse flexionando os joelhos, isso dobra a vida útil da coluna. Eu estou falando porque eu faço pilates clínico, fisioterapia, e essa conta existe, tá? Isso não é amplamente difundido, mas existe. Se eu, toda vez que desde que eu nasci, eu me agacho de uma forma a flexionar os joelhos, com 40 anos eu estou com a coluna de 20. E existe ao contrário. E se eu não fizer isso com 40 anos, eu estou com a coluna de 60. Pelo simples agachar flexionando. Vou pegar uma bandeja de doce. Eu falo de doce toda hora porque eu sou uma formiga. Eu estou sempre pensando em doce. Tinha que ter uma bandeja de quindim aqui do lado. Falhei. Tipo, se eu vou pegar uma bandeja, vou pegar um sapato, vou calçar e eu não agachar flexionando os joelhos, então o que acontece? Os ortopedistas não vendem isso, né? As clínicas de fisioterapia não abordam dessa maneira. Então se torna uma coisa de enfermidade, se torna pesado. E eu acho que a advocacia ela tem uma chance de ressignificar isso no marketing. Não, eu não estou vendendo um final de vida melhor, porque parece que isso eu estou convalescendo a pessoa. Não, eu não estou vendendo um jazigo, não. Morre, mas morre um pouquinho melhor. Ou lá no final tu vai garantir uma dignidade. Garantir a dignidade, mesmo que isso seja fundamental, do ponto de vista da propaganda, é ruim. Não, eu estou garantindo mais conforto, eu estou garantindo mais luxo, porque daí eu não estou mensurando se é muito luxo ou pouco luxo, porque luxo para um pode ser simplicidade para o outro. Eu estou dizendo que com o plano de previdência, com a organização previdenciária, eu garanto mais luxo. E aí eu não estou mensurando quanto. E essas coisas aproximam as pessoas de não se sentirem lesadas, não se sentirem cobradas. Eu, com certeza, vou num advogado que me fala, olha, Yuri, já parou para pensar em organizar o final da tua vida para que tu fique mais confortável? É muito mais audível do que, não, vamos sentar e fazer um planejamento previdenciário. Isso assusta um pouco o leigo, entende? Não sei se estou contribuindo, Thiago, para o que Não, tu falaste. excelente. Assim, na verdade, tu traduz de uma maneira muito simples porque tu tens conhecimento técnico para isso. Então, parece que tu está falando naturalmente a respeito disso. Mas agora eu vou compartilhar com os colegas aqui. Uma vez eu fiz um material em que eu falava no vídeo que casar é sempre o melhor caminho, no sentido de que todos os empecilhos que nós encontramos depois junto a um processo da INSS onde eu quero reconhecer uma união estável. Então, muitas vezes, aquele cônjuge sobrevivente, aquele companheiro sobrevivente, ele acaba até se deparando com indeferimento para tentar comprovar que vivia minimamente nos últimos 2 anos com um sujeito que era segurado à Previdência Social e veio a óbito. Né? E aí eu brinco sempre, porque de cada 10 requerimentos de pensão por morte que entram lá no escritório, 9 são mulheres indo pedir a pensão por morte, é sinal que estatisticamente as mulheres vivem mais mesmo. Né? Geralmente é um homem que pede a cada 9 mulheres que vão lá pedir a pensão por morte. E aí eu acabei levando para esse lado, eu digo, olha, infelizmente, né, as pessoas vivem na informalidade durante uma vida inteira e não se programam para ter o mínimo de provas para comprovar uma união estável. E aí acabam se deparando com esse problema. Então, casar, tu resolve esse problema. Aí tinha amigos meus que se conectaram com aquilo, manda cara, tu não sabe o problema que tu criou na minha casa. A minha mulher viu o teu vídeo e falou, tia, nós temos que casar. O Thiago disse que vai dar problema, depois nós vamos, né, ter que um aí na ausência do outro, vamos passar dificuldade para conseguir ter uma fonte de renda que possa, né, minimamente cobrir aquelas despesas que o casal estava acostumado a repartir aquela despesa. Então, foi algo nesse sentido. Talvez não usei as palavras totalmente corretas dentro do post, mas de alguma maneira tocou as pessoas no sentido assim, muitas pessoas vivem no estado. Muitas pessoas vivem, né, como a gente diz lá em Canguçu, amigados. As pessoas, sim, então, às vezes... juntaram as escovas. Então, são termos em que as pessoas... e a gente sabe, eu conheço vizinhos lá que 40 anos vivem juntos e o imóvel é posse, não está regularizado, a conta de luz é desvio, a água ele também pega do vizinho, não tem cadastro na UBS perto de onde mora, eles não têm minimamente comprovante de endereço na mesma residência. Então, assim, é notório da vizinhança que eles têm uma relação, mas documentalmente não se tem nada. Então, por conta disso, né, se gera vários problemas.
E aí é o que tu disseste, é se comunicar, é se aproximar do problema de uma maneira em que tu possa driblar essa linguagem jurídica ao ponto de que a pessoa vai sentir, vai tocar na dor dela, né? Sim, Thiago, e assim, para a gente tentar, né, são muitas variáveis do mesmo assunto para abordar, assim, não é que seja pouco tempo, mas enfim, de uma forma dinâmica. O que acontece? Eu vou trazer um caso para vocês para a gente elucidar assim, ó, sobre Itaú e Nubank, o banco digital Nubank, tá? Aquele roxinho. E o Itaú, que é um grande conglomerado de bancos, enfim, o maior das Américas, que vem comprando bancos, vem engolindo bancos há muito tempo, tá? Olha que incrível a diferença do marketing, a diferença da comunicação, tá? O Itaú lá, que desde o primeiro banco que foi absorvido pelo Itaú tem quase 100 anos, tá? E o Nubank não tem 10, tá? Eu tô falando em termos gerais. Hoje eles têm o mesmo valor de mercado, pasmem. Na abertura de capital da Bolsa, enfim, no mercado, onde é medido isso, na unidade de medida do que vale um banco, o Nubank, que é um banco digital que não tem nenhuma agência, tem o mesmo valor de mercado do assombroso conglomerado do Itaú, com todos os seus CEOs e etc. Vai dizer, mas por que isso? Tem muito a ver, e eles identificaram isso no próprio Itaú, tanto que mudaram a logomarca, eles identificaram que o marketing fez isso. A unidade de medida dos bancos, tá? Ela é a ROI, tá? É o retorno sobre o investimento, sobre o patrimônio. O quanto o banco consegue lucrar em cima do quanto de dinheiro que ele mexe. E aí o lucro do Nubank é maior do que o do Itaú. O que eu estou querendo falar com tudo isso? O Nubank, ele pegou e abordou temas muito simples. Olha, você aí que está na capital e não tem tempo, você que é motoboy, você que é a tia da coxinha, do cafezinho, você que trabalha no luminotécnico num teatro, você que está no comércio, você que é advogado, está no seu escritório até tarde, não tem tempo de ir até a agência, não tem problema. Pega o teu celular, abre uma conta. Não te cobramos nada e ainda vamos te, entendeu? Vamos deixar tu escolher a cor do aplicativo. Esse tipo de abordagem, simplificando a vida das pessoas, simplificando a linguagem do banco, eles vendem seguro, eles colocam juros nas coisas, mas a linguagem é absurdamente diferente. Isso fez com que um banco digital que tem 0 agências, né? Diferente do Itaú, que tem aquelas agências gigantes com os melhores cafés, os melhores atendentes, tivesse o mesmo valor de mercado. Tudo por uma questão disruptiva, por uma abordagem mais simplista. É o mesmo produto, é banco, trabalha com o mesmo valor, dinheiro, só que a forma do banco se comunicar, ela fez tanto sentido para as pessoas que ela abocanhou uma fatia de mercado. Hoje, eles têm o mesmo número de clientes, tá? 100 milhões de clientes no Brasil, vocês têm noção? Entendeu? O Itaú teve que fazer 50 anos, investir na seleção brasileira, no Faustão, no Gugu, na Maria Joaquina, do Carrossel, para poder chegar ao número de 100 milhões de clientes, tá? Gastou bilhões de propaganda. E aí a troca da abordagem do Nubank, ela foi lá e fez sentido para todo mundo. Que era o que eu queria que o nosso papo, em alguma medida aí para vocês, fizesse sentido. Né? Pô, pedir para um advogado ser menos formal, pedir para um advogado postar coisas pessoais em meio a reuniões, a audiências, sim, esse é o novo normal, tá? Esse é o marketing 4.0, esse é o que traz pertencimento, é o que aproxima as pessoas, esse é o antigo chamado marketing boca a boca. Hoje a gente não tem tempo, certo, Thiago? De ir para as esquinas, falar boca a boca e vender o nosso produto, entregar o nosso cartão físico. Hoje o nosso cartãozinho, o nosso cafezinho, ele é digital. Então, sim, as redes sociais, elas são o novo normal. E a linguagem informal é o novo normal. Por exemplo, eu vou me... Antes de terminar, Thiago, porque eu faço isso inverso, tá? Eu vou me apresentar, vou falar do meu currículo e vou falar quem é que falou para você. Mas eu sempre falo, porque eu tenho uma técnica com os meus amigos, tá? Que eu vou compartilhar com vocês. Dia do aniversário, todo mundo dá parabéns no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, tá? Eu nunca dou no dia. Um dia depois, ou às vezes 2 dias depois, eu vou lá e boto lá o meu textão de parabéns, eu falo, parabéns aí. Aí a pessoa vem, pô, só tu que não deu, todo mundo deu. Eu digo, pois é, continuo te marcando, eu não sou todo mundo. Isso é uma bobagem, mas que gera um puta marketing. Hoje em dia já acontece assim, as pessoas já vêm no outro dia e tá, tipo, te peguei,
vai me dar parabéns agora, mas eu já estou dispensando, obrigado. Mas elas lembram, eu inverto o processo, em vez daquela pessoa se preocupar em receber os meus parabéns, que ela recebeu de todo mundo, ela se preocupa em falar comigo primeiro e dizer, olha aqui, não precisa me dar, já passou o dia. Eu criei uma forma de ser lembrado pela pessoa no parabéns dela. Porque foi só a troca da abordagem, entende? O que eu estava tentando compartilhar com vocês é que hoje, nesse mundo que ele é híbrido, é um pouco digital, um pouco físico, mesmo no direito, no que é denso, no direito previdenciário, a troca de postura de vocês, ela vai fazer uma diferença absurda na vida de vocês. Sim, é possível falar de assunto sério e, ao mesmo tempo, brincar. Eu, entre uma reunião e outra, e eu, no final, vou explicar o que eu faço rapidamente, eu venho em casa, eu coleciono bonecos, figuras de ação, tá? Basicamente de super-heróis. E eu venho e estou estressado lá, estou fazendo as minhas brainstorms mentais, aí eu venho e brinco com um dos bonecos, eu faço alguma postagem alusiva. No início o pessoal achou que eu era maluco, não que eu não seja, mas no final aquilo começou a fazer sentido, porque as pessoas se identificaram e dizem, pô, né, o cara foi em casa, fez tal coisa, e porque as minhas postagens, a minha informalidade não invalida o meu know-how. E eu acho que isso é uma coisa que eu gostaria que ficasse para vocês, assim, o que vocês brincarem, que vocês postarem quebrando a rotina, a informalidade do vocabulário não vai quebrar todo o conhecimento, todo o estudo que vocês tiveram para chegar até aqui. Excelente, Yuri. Bom, tu és uma figura aqui, né, muito conhecida em Pelotas, região, vai te apresentar, vai ter essa oportunidade, mas eu digo assim, de fato, em nenhum momento, não porque tu está aqui agora, mas nenhum momento passou uma falta de credibilidade no sentido de que, bom, o Yuri está lá agora postando uma foto da coleção que ele gosta, que ele é um cara... Isso não invalidou o teu conhecimento, não invalidou a tua autoridade sobre determinado tema. Para mim, tu continua sendo o mesmo cara, inclusive criou mais personalidade, né? Quando eu faço uma reunião e vejo o cara chegando no meu escritório com uma jaqueta da Mercedes, o boné... Olha aqui quem está do meu lado aqui, ó. Olha aí, ele. Eu vejo que tu tem que ter muita personalidade para usar compartilhar todas essas questões pessoais da tua vida sem perder, né, a tua credibilidade. Então, assim, antes que tu encerre, eu vou te dizer assim, parabéns, tu és um cara que chegou para ficar na imersão, muito vamos compartilhar informações com o Yuri, como eu disse, esse é o primeiro de muitos encontros, e o Yuri recém está se apresentando a nós, o Yuri vai passar a se apresentar para os colegas, vai ter módulo dentro do método de imersão previdenciária, eu acho que isso faz parte do advogado, né? Aquele advogado tradicional que buscava se instalar perto de uma agência do INSS antes da informatização do sistema, esse advogado, se ele não migrar para o digital, né, pode ser híbrido, não tem problema, eu também compartilho da ideia de tu não ter um escritório físico, como o Nubank, também é a mesma coisa, funciona da mesma forma, né? O escritório Arraes e Centeno é um escritório que iniciou em 2019, hoje tem um canal no YouTube com 600 mil inscritos e todos os atendimentos são online. Eles têm 95% dos atendimentos online. Eles faturaram em 2023 R$89 mil só em consulta que eles cobraram, fora o serviço que eles oferecem. E é aquela coisa, só atendendo pelos vídeos que eles publicavam no YouTube, se comunicando com as pessoas. Quando tu está lá bancando uma estrutura enorme, que a gente sabe que o escritório custa dinheiro para se manter, né? Tu tem estrutura, tem funcionário e tudo mais, e muitas vezes, talvez tu não está te comunicando perfeitamente com os teus clientes. Né? Então, acho que tem que trabalhar isso, né? O Itaú fechando as agências com aluguéis caríssimos e manutenção, e luz, e segurança, e fazendo comerciais com bebês que têm alto poder de dicção e fluência verbal. É um exemplo. Exatamente. Então tá, meu querido. Quero que tu te apresente aí pro pessoal. Isso. Aí, exatamente. Isso é uma estratégia, né? Que, pô, mas aí as pessoas... Porque eu vou ser sincero com vocês, tá? Ainda não estou bem à vontade. Acho que eu vou falar assim, acho que esse papo, perto dos outros que teremos, ele vai se tornar, pô, aquele primeiro papo foi chato, foi denso, porque a gente vai criar essa fluência. Eu gosto da continuidade, tá no marketing, ela é necessária. Eu quero me inteirar mais do meio de vocês e vocês do meu, para a gente poder trocar. Então, assim, perto dos próximos papos que teremos, esse foi chato e foi denso, só para deixar claro. Vou me apresentar rapidamente, tá?
porque o novo marketing, o marketing disruptivo, que é a linha que eu sigo, ela trabalha com essa informalidade. Eu não me apresento no início porque fica uma coisa de imposição de autoridade. A ideia não é essa. Eu vou falar da minha área de atuação, tá? Eu hoje trabalho na área cultural, eu sou um dos produtores do Grupo TOL, alguns de vocês devem conhecer, se não conhecem, convido-os, né? Grupo TOL no Instagram. O Instagram hoje é a grande porta, mais do que o canal do YouTube, mais do que o site, mais do que, né, a propaganda na RBS TV, é o Instagram lá, Grupo TOL, né, para vocês. É um grupo circense. O Grupo TOL, ele tem um artigo de dispensa de licitação que a gente chama que ele é sui generis, né? E o concorrente do Grupo TOL não tem no Brasil, por exemplo, o Cirque du Soleil. É um grupo circense no qual eu contribuo na parte de produção geral, produção executiva, e lá dentro do TOL a gente trabalha com figurinos, com cenários, com construção de números, com a montagem do evento. Isso é uma das minhas linhas de atuação, então, que ela é multifacetada. Então, o marketing é aplicado desde da imagem dos artistas até o showbiz lá, o show onde vai ser, como vai ser. Então, assim, trabalho no Grupo TOL como produtor, daqui a pouco já vai fazer uma década, passa muito rápido. Eu trabalhei na área comercial em marketing em empresas como a Caterpillar, que é a maior construtora de motores do mundo, certo? São máquinas de obras de infraestrutura. Trabalhei em empresas na área comercial de empresas como a Mills, que ela trabalha com obras de infraestruturas, estádios para a Copa do Mundo, para Olimpíadas, esse tipo de coisa, tá? Obras grandes. E eu era um gestor de contas-chave, trabalhava com clientes grandes, e aí isso vai te dando um corpo de marketing. Tu atender a Petrobras, tu atender, né, a grandes construtoras, grandes empresas, isso tu vai aprendendo muito absorvendo. Eu trabalhei no grupo De Pascoal e Goodyear, no varejo, né, quando era mais jovem, nessas questões de área comercial, e automaticamente o marketing estava começando, naquela época estava engatinhando, ainda nem existia departamento de marketing, era o comercial que fazia a propaganda. Eu trabalhei no grupo RBS, na RBS TV, como executivo de contas, bastante tempo. A gente, junto com o pessoal lá da época, né, a gente propôs coisas disruptivas como ter o Garota Verão, alguns de vocês vão lembrar, nós tínhamos os concursos de beleza chamado Garota Verão, que era uma febre à época, e a gente ofertou coisas como ter eles em cidades que não aceitavam, cidades do interior onde não entravam, tipo assim, pessoas desfilando de roupas de banho. A gente criou coisas que cidades lá com não, então vão desfilar com maiô, outras com a canga, outras com um casaco, mas a gente conseguiu, nessa parte do marketing disruptivo, propondo coisas diferentes, fazer com que que a televisão atingisse novos mercados na área comercial e, consequentemente, na área da propaganda. Então, assim, falando um pouco do que eu faço, eu atuo no marketing, eu hoje sou assessor parlamentar também na área do marketing, trabalho com marketing político, e a política está migrando muito para o digital, então a gente está lá full time, pegando candidato, pessoas que a vida inteira entregaram santinhos, andaram de porta em porta, com bicicletinha de som, colocando bandeiras e placas, entender que eles precisam se posicionar na rede social para serem vistos. Porque, sim, Thiago, hoje o advogado previdenciarista que fizer um bom vídeo vai chegar no cara que está saindo da porta do INSS mais rápido do que o cara que está lá com o escritório gigante cheio de luz. Porque, sim, o beneficiado lá, a pessoa que está lá se consultando, ela vai sair da consulta lá do balcão do INSS com o celular na mão, olhando os vídeos do TikTok, do Instagram, e ela vai te enxergar primeiro do que provavelmente ela entre no Uber ou na carona dela com os olhos no celular, e ela não vai nem enxergar a placa do escritório que está ali. Então, sim, o novo mercado ele está no digital. Então, a gente ajuda pessoas, a gente ajuda entidades. Eu sou secretário de comunicação de um partido político, tá? Não vem ao caso, né? Porque não. Isso aqui está apartidário, né? Isso é uma coisa. Eu sou secretário de comunicação de um partido político disruptivo. Eu trabalho com esse marketing político parlamentar que hoje está migrando muito para o digital. Ele é híbrido, mas migra para o digital. Faço coisas no Grupo TOL. Então, assim, trabalho muito na área de propaganda e tenho atuado muito exaustivamente nessa questão de tentar conciliar a imagem pessoal das pessoas com o produto delas, que no nosso caso é um grande desafio. Então, queria dizer para vocês, foi um prazer, estou à disposição. Desculpem a densidade da conversa, mas será a primeira de muitas.
Na verdade, poderia ficar falando até meia-noite aí que não teria problema. Mas assim, Yuri, é como eu te disse, né? É um conteúdo complexo, talvez para muitos, mas necessário para todos, né? Porque eu acho que se não estivermos bem posicionados, se não estivermos nos comunicando com o nosso público, porque a advocacia é plantar para colher, né? Eu sempre digo, eu posso ficar 5 meses sem trabalhar, porque eu estou recebendo honorários de meses que eu já trabalhei, processos que eu já ganhei, mas lá na frente esses 5 meses vão me fazer falta. Então eu tenho que ter uma partilheira recorrente dos meus clientes. Eu não quero ter o cliente uma única vez. Eu quero que ele me procure todas as vezes que ele pensar no direito previdenciário. Eu quero que o meu nome esteja lá como primeiro, Tiaguinho do INSS no celular dele. Não importa a maneira que ele vai salvar o meu contato. Eu prefiro que ele salve Tiaguinho do INSS do que advogado previdenciarista Tiago Rodrigues. Porque eu quero que ele associe problemas que envolvem o INSS com a minha pessoa, né? Então, assim, nós precisamos, todos os dias, nos reinventarmos dentro da advocacia. E se não estivermos andando conforme a evolução do marketing 4.0, nós vamos ser o cara que apostou tudo no videocassete e não esperava Netflix. Então, assim, teve caras que eram extremamente ricos com videolocadoras, né? Mas o cara tem que se adaptar, ele vai para o DVD, depois do DVD ele vai lá para ofertar na plataforma digital. Bom, então, o bom empreendedor é aquele que enxerga um bom negócio de momento, não quer dizer que ele vai ter a empresa a vida inteira. Não quer dizer, talvez, que eu vou trabalhar a vida inteira com aposentadoria. Daqui a pouco eu vou migrar para outra espécie de benefício do direito previdenciário que naquele momento vai ser a onda do momento, né? Então, assim, a gente tem que estar enxergando o cenário. Não adianta eu ficar focado no meu trabalho, não ter tempo de tomar um café, não ter tempo de estar com a minha família, não ter tempo de gravar um conteúdo, porque eu estou escravo do meu próprio negócio. Isso gera o sujeito a ter uma frustração, a desistir da profissão, a, né, achar que as coisas não dão certo, que o mercado está escasso, quando, na verdade, as pessoas estão se batendo cabeça na rua porque está faltando advogado. É que nem Uber em dia de chuva. Pode ter 5 mil Uber que vai faltar Uber. Sim, pessoal. Está faltando advogados. E na área previdenciária está faltando conhecimento das pessoas, saber que elas precisam se organizar para isso, que não pode ser só na hora quando chega a idade. Exatamente. Então, isso é uma falha nossa, isso é o nosso papel, preencher essa lacuna. Exatamente. Meu querido, queria te agradecer de coração a tua participação. Queria dizer que, como eu disse, esse é um pontapé inicial de um projeto. Eu acho que tu chegou para somar. Eu acho que o teu conhecimento, com certeza, vai agregar muito aqui na vida dos colegas. Como eu disse, nós temos aí 220 colegas dentro do grupo Imersão Previdenciária. A gente sabe que nem sempre os colegas conseguem participar, porque tem aula de pós-graduação, chegou tarde no escritório, mas eles sabem que lá no YouTube, depois o conteúdo está gravado, a gente divulga sempre, tu vai estar dentro do grupo agora constantemente, tá? Então, tu vai estar ali à disposição das pessoas, nós vamos lançar um projeto juntos, e já adianto para vocês, vai ter um evento aqui em Pelotas que nós vamos fazer para reunir os colegas da região. O Yuri encabeçou aí, né, essa ideia, e eu achei fenomenal, porque a visão dele... Um evento presencial, importante, um evento presencial, precisamos quebrar esse gelo. Não vai ser o cafezinho online, vai ser presencial, justamente para ter essa troca, sentir essa proximidade, porque, infelizmente, em algumas regiões do país, os grandes eventos se concentram nas capitais, e as pessoas nem sempre conseguem ir até as capitais. É como eu digo aqui, eu não vou ali em Porto Alegre, eu vou a Porto Alegre, isso é um dia inteiro de organização para fazer uma viagem de ida e volta. Então, assim, precisamos ter aqui eventos também na nossa região, precisamos falar, né, com os colegas aqui da região, perder o medo de conversar, perder o medo de trocar figurinha, perder o medo de chegar no Yuri e perguntar, cara, como é que tá dando certo isso para ti, para mim não dá? Me dá uma dica aí, cara, vamos trocar experiência, vamos fazer uma parceria, eu também quero ter o sucesso que tu tem, eu não quero que tu te dê mal, eu quero que nós dois se dê bem, né? Então nós temos que ter essa troca, perder essa vaidade, né, que muitas vezes o profissional tem. Então ninguém, né, sabe tão pouco que não possa compartilhar, e ninguém sabe muito que não possa aprender um pouquinho também. Então a gente sempre vai fazendo essa troca aí entre os colegas, e o Yuri chegou aqui para somar, e aqui, ó, minha salva de palmas para ti, porque tu realmente deu uma aula aqui para nós, ó, a Beatriz está dizendo, show de bola, baita iniciativa, né? Então é muito importante, a Beatriz segue o Yuri aí, para ele te seguir também, né, para vocês fazerem essa troca aí. Sim, lá no grupo, vou colocar o meu arroba lá no grupo, Tiagão, e aí a gente vou botar. A Eduarda já compartilhou aqui também teu Instagram,
né? Então, sigam o Yuri, o conteúdo é fenomenal, vocês vão... É um entretenimento junto com conhecimento técnico. É muito bom, é muito bom. São seus olhos, Thiago. Não, é muito bom mesmo. Então, é sempre um aprendizado. Meu querido, como já está quase 10:50, também vamos deixar os colegas descansar depois de um dia de trabalho. Eu vou dando por encerrada a nossa reunião de hoje, né? Então, quero agradecer a presença de todos, né? Todos que participaram, entraram um pouquinho, olharam, muitos que ficaram até o final. É sempre importante ter a participação dos colegas e divulguem. Se vocês conhecem colegas que querem fazer parte de um grupo de estudos, a gente tem que se reunir com pessoas que trabalham no nosso segmento, né, para a gente poder copiar fórmulas que estão dando certo, corrigir coisas que estão dando errado, né, porque nós temos colegas com vasta experiência, outros que estão iniciando, outros que estão migrando de outro ramo do direito. Então, é importante fazer esse tipo de conteúdo. De coração, muito obrigado a todos vocês. Yuri, a gente se fala presencialmente essa semana ainda para tomar um café, mas, assim, queria te agradecer de coração mesmo aí, tá, meu querido? Obrigado pela tua participação aí. Boa noite, pessoal. Tudo de bom para nós. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Isso aí. Um abração.